Bom dia, eu sou José de Souza Caetano Júnior, são 5h47 da manhã, eu estou tomando um café. Essa xícara aqui, essa caneca, na verdade, né? A xícara ela tem um formato um pouco diferente, vamos respeitar os designers. Essa caneca eu ganhei quando eu fui fazer um show de sound system lá no Fundão. É? Lá é Fundão? Às vezes eu tenho que falar comigo mesmo para me lembrar das coisas. E foi muito legal com meu amigo DJ Diogo, foi muito divertido. Eu ganhei um dinheiro e essa caneca. Hoje eu acordei com vontade de falar sobre o amor romântico. Nós estamos em 2018 e o amor romântico, para todas as formas de cultura, tem se tornado como um monstro, como um monstro de estimação. A minha percepção é que a sociedade, mesmo depois desse tempo todo de avanço tecnológico e de tantas invenções, né, no campo social também, no campo da psicologia, as pessoas criaram uma infinidade de ferramentas mentais para poder continuar amando. E por causa da facilidade de comunicação, e talvez por causa do cristal líquido das telas, começou-se a falar muito sobre amor fluido. E no amor fluido, o que importa é fluir. Né? Não há a necessidade de um comprometimento e não há necessidade de monogamia. Então, o ser humano novamente volta-se a... O ser humano novamente volta a estar de frente com uma questão intrínseca da humanidade. Uma questão que vem desde o início da humanidade. O homem consegue ser monogâmico, a mulher consegue ser não bissexual, e essas duas questões da psicologia continuam embaralhando a nossa cabeça. Primeiro porque, para a psicologia, toda mulher é bissexual. Mas, no dia a dia, você vai encontrar muitas mulheres que se julgam, né, que se confessam heterossexuais. Então, a psicologia diz que elas também têm atração por mulheres, mas por algum detalhe do decorrer da vida, e às vezes esse detalhe é cultural, às vezes esse detalhe é religioso, às vezes também é só uma característica da própria personalidade da pessoa, que não quer conhecer um lado da sua sexualidade. Ou seja, a psicologia diz que todas as mulheres nascem bissexuais. Mas a realidade nos mostra que muitas mulheres humanas vão passar a vida e vão se queixar que nunca tiveram um orgasmo sequer. Ou seja, que mesmo sendo bissexuais, elas não conseguiriam atingir o clímax de uma relação com outro ser humano, quer ele fosse homem ou mulher. E, nesse caso, essas mulheres que, pela psicologia, nasceram bissexuais, elas têm
a terrível experiência de viver a vida sem conhecer um lado da própria sexualidade e, principalmente, sem conhecer o ápice do prazer de qualquer sexualidade. Simplesmente porque, se a sociedade nega a natureza feminina para a mulher, depois ela tem que ficar adequando os psicossociais, ou seja, o corpo sabe como nasceu, mas a cabeça vai ter timidez, a cabeça vai ter castração pela religião, a cabeça vai ter medo, vergonha, por causa da educação familiar. Então, eu relaciono que é muito difícil que a pessoa tenha qualquer esperança no amor romântico, uma vez que ela não consegue colocar dentro do amor romântico o amor sexual. Então, nós temos outra questão que em 2018 se tornou uma questão, né? Não era uma questão, aparentemente, mas se tornou uma questão. É que em 2018 as pessoas consideram que sexo e amor são coisas separadas e que obrigatoriamente são coisas separadas para qualquer ser humano. Enquanto que nós, que somos seres humanos e vivemos, não estamos fazendo discursos com a nossa vida, nós sabemos que algumas pessoas não querem pensar em sexo se isso não estiver atrelado a amor. Algumas pessoas são feitas para o amor e não para fazer sexo. Por isso é que algumas pessoas vão passar a vida sem ter relação sexual, sem conhecer perfeitamente a própria sexualidade e muitas sem ter nunca um orgasmo. Porque essas pessoas nasceram para o amor. Mas nasceram num mundo onde o amor é progressivamente rejeitado. O amor é progressivamente pintado como se fosse algo feio. Eu me lembro de uma música do Living Colour, que é uma das maiores bandas de rock que já existiu. Que tem o Vernon Reid, um dos maiores guitarristas que já tocou guitarra nessa terra. E uma das músicas mais famosas deles era Love's Up His Ugly Head. Ou seja, que o amor teria muitas cabeças e que uma dessas cabeças do amor é horrível. Porque é quando nós descobrimos que o amor nos faz sofrer. Por distância, por saudade, né? Por curiosidade até. Aqueles que nasceram para o amor têm muita curiosidade de saber o que é ser correspondido, o que é poder dedicar amor para outra pessoa. Essas pessoas que nasceram para o amor são consideradas como pessoas que nasceram na época errada. Ou seja, são consideradas pessoas que têm uma mentalidade do passado. E elas são consideradas fora do tempo apenas porque nasceram para amar, descobriram que o coração delas é monogâmico e não se encaixam nesse amor fluido tão moderno que acontece em 2018. Muitas pessoas dessas vão ter problemas com os amigos e vão sofrer bullying por serem românticas. Então, enquanto os amiguinhos que aceitam fazer parte, sei lá, de uma orgia, ou de uma suruba, ou
sabe? Ou que fazem a competição de quem pega mais. Essas pessoas vão ser os legais da história, sabe? Quanto mais meninos as meninas ficarem, mais legais. Quanto mais meninas os caras tiverem, mais legais ainda. E quanto mais gente tiver no grupinho do amor livre deles, ó, mais sucesso. Qual é a característica comum dessas pessoas? É que elas nunca tiveram uma experiência dessa. Elas nunca tiveram a experiência de dividir parceiros, de ter parceiros, e nunca tiveram a experiência de dividir o parceiro sem querer, de sentir ciúme, de se sentir rejeitado apenas porque uma pessoa deseja outra, e não você naquele momento. E aí muitas pessoas vão crescer sem ter a estrutura de suportar esse luto momentâneo de quando a pessoa escolhe outra pessoa e vai embora. E a necessidade de consolar o amigo que perdeu a namorada, que fica vulnerável psicologicamente naquele momento, precisa de ajuda. Muitas pessoas não tiveram nunca essa experiência de amor em grupo. Então, vemos que novamente nós temos o amor fluido, livre acontecendo, mas que isso não está protegendo que as pessoas que são consideradas mais pretinha, mais gordinha, né, com o cabelo mais esquisitinho, porque tudo isso é a percepção de fora. A própria pessoa, quando está se sentindo rejeitada, ela se sente mais gordinha, mais feinha ou mais com cabelo esquisitinho, porque as outras pessoas lançam esse olhar, ou porque elas sentem esse olhar. E nós vemos as pessoas, e eu não estou falando apenas de jovens, estou falando de seres humanos com 40 anos e até mais tarde. Nós vemos as pessoas em relacionamentos que elas não superam nunca a perda. Nós vemos que enquanto alguns dizem que o amor é fluido e ele vai ficar tranquilo daqui a pouco, a realidade que nós vemos é que algumas pessoas caem em depressão. E aí, porque não é legal ser romântico, ter se apaixonado, ter perdido a pessoa que ama, essa pessoa não vai pedir ajuda. Ela não vai pedir ajuda para o psicólogo, ela não vai falar com os professores na escola, ela não vai falar com o líder religioso, muito menos, né? Porque se ser romântico é careta, ter um líder religioso, então, é a coisa mais careta do mundo. E essa pessoa também não vai procurar um médico, um psiquiatra. Ou seja, se uma emoção que a pessoa vive naturalmente, que é se apaixonar, que é ser escolhido ou não, e aí ser feliz sendo correspondido ou não, antes esse amor era permitido, ele era desejado, ele era idealizado, ele era bom. Isso é o romance, né? A possibilidade de sofrer. E aí, quando de repente a gente percebe que todo esse amor fluido não é nada mais do que medo de amar. Porque sofrimento é uma coisa que está no pacote do amor. E o ser humano se tornou tão medroso em amar
Ele se tornou tão incapaz de seguir o próprio coração quando está amando, que passou a não ser legal amar. O ser humano passou a ter tanto medo de corresponder ao que sente, que o ser humano inventou que o que ele sente é o mal. E então nós chegamos a um ponto em que o amor se tornou o monstro que os poetas cantavam. Mas não um monstro com muitas cabeças boas, outras cabeças ruins, mas um monstro só com a cabeça ruim. Porque quando as pessoas te falarem de uma coisa que elas querem fazer uma propaganda negativa, elas vão sempre te mostrar o lado ruim da situação. Então, a pessoa que se apaixona é a pessoa que sofre, a pessoa que se apaixona é a pessoa que morre de depressão por causa daquela coisa horrível que é o amor monogâmico. E esse amor monogâmico, ele é real só na cabeça da pessoa que está apaixonada. Então, os outros não se importam. Ou seja, quando você ama, você tem que aprender a ser egoísta. Você tem que aprender a proteger o seu amor, e eu não estou falando da pessoa, estou falando do seu sentimento. Você tem que aprender a proteger o seu amor de pessoas que já desistiram do amor deles. Você tem que investir atenção exclusiva ao seu amor, enquanto os outros já estão entregando a atenção do próprio amor para todo mundo que passar, porque é isso que dá dinheiro, sabe? Fluência dá dinheiro. Egoísmo não dá dinheiro. Eu costumava dizer que as pessoas confundem sexo com amor. Não, eles confundem amor com sexo. E sexo com competição. E competição com trapaça. E trapaça com lei. Não é estranho isso? Porque se você diz que amar é errado, se entregar a um amor é errado, automaticamente você diz, não, o sexo é que é legal. E por que o sexo é mais legal que o amor? Porque no amor você só entrega, a pessoa te dá de volta se ela quiser. Não é vantajoso. Agora, no sexo, não. No sexo você tem que dar e receber. E aí, se você está dando mais do que recebendo, você tem que receber mais ou dar mais, e aí vocês começam a competir. Não, eu tenho mais. Eu sinto mais prazer, eu tenho mais possibilidades de ter mais prazer. Eu sou melhor dessa competição. E o outro, né, não vai querer deixar você sozinho. Não, eu também. Eu também sou o melhor, vou ser o melhor e vou competir com você a vida inteira para que você tenha o prazer de competir. E aí nós já perdemos o prazer de respirar o mesmo ar, o prazer de apenas tocar na mesma pele, o prazer de apenas olhar nos olhos, e não é uma competição de quem abaixa os olhos primeiro, mas é uma troca de olhares no qual o que ambos ganham é que importa. E não quem perde primeiro, quem perde segundo, quem ganha primeiro, quem ganha segundo. E aí, quando você passa para o âmbito da competição, a modernidade, a mesma modernidade que fez com que você acreditasse que sexo é melhor do que amor, porque tem competição, e competição é mais legal. O mesmo pensamento que faz você abandonar o amor, faz você abandonar o pensamento que sexo não é apenas competição. E aí o mesmo pensamento que fez você abandonar que romance é a melhor coisa do mundo,
vai acabar fazendo você pensar que sexo é uma mera questão de quem marca mais gols, e não de quanto tempo vocês estiveram juntos de prazer. E aí, quando você compra essa ideia de que, poxa, eu marquei mais gol, o que vale mais para marcar mais gol? Vale fingir que caiu, vale dar carrinho por trás, vale armar a jogada com os companheiros, com as companheiras, vale botar o adversário na roda. Ou seja, o que não vale? Não vale deixar o cara à vontade. Que cara é esse? O cara que eu amo, o cara que eu quero dar prazer, trocar prazer junto, sabe? Não, não vale deixar ele à vontade. Por quê? Porque o que vale na competição em 2018 é a trapaça. O que vale é a trapaça. Olha, no jogo, na sorte, no amor ou na guerra, vale tudo. Trapaceie, bote o pé na frente. Dele, faça a cama de gato, chama o seu colega para trair junto. Ou seja, o mesmo pensamento que levou, que trouxe o ser humano a se afastar do amor, a não acreditar que o amor pode ser romântico, belo, e que o amor romântico é a coisa mais bonita do mundo, e eu estou falando isso por experiência. Olha que eu ainda estou me livrando da última paulada. Ou seja, eu sou daquelas pessoas que se apaixona muito, sabe? E depois até sofre por causa disso. Mas eu não transformo o amor em competição, em sexo, sabe? Fica no amor ou não existe. Eu sou essa pessoa do tempo errado, que viajou até o futuro e viu lá no futuro, olha, o que valeu na humanidade foi o amor. E que amor? O amor que vale a pena. O amor correspondido, o amor sentido, o amor perdido, mas o amor, isso é que valeu a pena na humanidade. O resto muito útil, serve para tudo, é ótimo, mas o amor ainda é o que faz a gente ser seres humanos. E aí, quando você descobre que em 2018 o que vale é a trapaça para essas pessoas tão legais, e aí, para as pessoas que já aceitam, a trapaça é normal, vamos trapacear tudo, até o amor. Elas chegam na triste concepção de que a lei do Gerson é que vale. O importante é se dar bem. A lei é a trapaça. Complicado, né? Para quem não tem a mínima fé no amor, para quem não tem esse egoísmozinho, sabe? Essa coisa que chamam de esperança e que alguns chamam de liberdade. Essa coisa incomoda muito para quem não tem. E você vai ver que quando você fica apaixonado, por mais que o amor para as outras pessoas sejam fluídas, você vai ver que quando você fica apaixonado, essas fluidices aí têm inveja de você. E que quando você é correspondido, você se torna mais do que qualquer grupo de amor fluido. Ou seja, qualquer casal apaixonado chama mais atenção do que uma suruba inteira. Primeiro, porque você não vai ver a suruba inteira, você vai ver só as pessoas que participam da suruba por aí confusas, procurando não amar.
E o casal apaixonado, esse você vai ver. Vai estar por aí, desfilando, sabe? Esse amor antiquado e horrível. Mas que todo mundo fica com inveja. E que no final das contas, talvez essa seja a maior força do amor. Ela desperta as pessoas para que o que elas estão fazendo é secundário. Ela mostra para as pessoas que sem essa busca pela esperança, pela felicidade, pela liberdade, a vida não tem sentido. E que não adianta nada você estar anteontem numa suruba muito divertida, se depois de amanhã você vai estar pela rua com inveja de um casalzinho apaixonado. Ou seja, o ser humano nas suas idades, ele vai ser aquele ser humano que evolui para brincar na roda gigante, ou aquele que continua criança a vida inteira e só quer saber do carrossel. Porque no carrossel alguém segura, ou no carrossel vai todo mundo junto, e não tem aquela sensação embaraçosa de ficar sozinho com a pessoa sem saber o que dizer. Agora, lembra disso. Depois dessa situação embaraçosa, aqueles que são corajosos o bastante para seguir seus corações, que já é uma redundância, e vencem o momento de ficar ali, tímido, sem saber o que dizer, eles têm o beijo romântico, o sentir o cheiro, o pegar na mão. Essas pessoas no futuro vão poder ter o dormir junto de conchinha por muito tempo. Essas pessoas vão ter o durante a vida considerar o dormir de conchinha mais importante do que fazer sexo. E é na hora do dormir de conchinha, com o seu amor romântico e monogâmico, que é excludente, egoísta, sabe? Na hora que você falar sobre ele, poxa, aí você vai ver o quanto isso vale muito mais do que ser tão legal, do jeito que todas essas pessoas tão legais dizem. Legal é dormir de conchinha com a pessoa que você ama. E se você ama monogamicamente, não deixa ninguém te convencer que isso não existe. Porque se você nasceu bissexual, você tem que ter dois, sei lá, um montão. E se você não pode ser monogâmico porque você é homem, então você tem que ter duas mulheres, três, mil, como foi o rei Salomão. Você não vai ser feliz sem o seu sonho. Algumas pessoas preferem ir dormir e encontrar o sonho do outro lado. Outras preferem ir dormir com o seu sonho de conchinha. Eu sou dessas pessoas, sabe? Um dia eu vou ter uma pessoa aqui, ó, para dormir de conchinha comigo. E acho isso importante para a humanidade. Ah, se você estiver nessa situação, e eu não estou falando apenas para jovens, pode ser que você tenha chegado na terceira idade e o seu grupo de ginástica ou de qualquer coisa ainda tenha as mesmas questões. Olha, aquela mulher é casada, aquela mulher não tem marido, aquela mulher tem muitos namorados. O que eu acho que não existe entre eles é ainda essa coisa de tentar convencer o outro a ser legal, abandonar a própria vontade e fazer o que a gente quer, que nós é que somos legais.
Sabe o que que eu acho legal? Eu acho legal uma pessoa que se acha legal até 90 anos. E quando chega em 90 anos, ela diz assim: Olha, minha vida foi legal pra caramba porque eu não segui uma moda. Eu usei a roupa que todo mundo usava, eu andei no meio de todo mundo, eu casei, separei, tive um casamento longo, bom, o outro foi curto, ruim. Eu casei a vida inteira, fiquei só com uma pessoa, eu não casei nunca, nunca encontrei isso. E quando você chegar para essa pessoa, ela vai dizer assim: Como foi tua vida? Ela vai dizer assim: Boa, porque eu cheguei até aqui, porque eu não deixei de lado nenhuma esperança, nenhum sonho que eu tinha. Eu posso não ter conquistado todos, mas no meu coração eu ainda os tenho. E que você também possa ter essa longevidade, essa experiência que todos nós estamos aqui no meio do percurso queremos, que as pessoas que já estão tendo isso se sintam orgulhosos e mundo feliz para quem quer. As crianças e adolescentes ficam curiosos mais um pouquinho.